Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos nestes dias meditando a respeito da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ontem falamos um pouco sobre a verdade de que a Igreja é de Deus e que a Igreja foi doada ou dada a Jesus Cristo. Hoje vamos pensar na declaração bíblica de que a Igreja testemunha na cidade. 1 Coríntios 1, verso 2, o apóstolo se refere à Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Em 2 Coríntios 1, versículo 8, a palavra diz mais: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Ou seja, Paulo está naquele lugar pregando o Evangelho, fundamentando e edificando a igreja e enfrentou a tribulação. Em Gálatas 1, versículo 2, ele fala dos irmãos, meus companheiros, dirigindo-se às igrejas da Galácia. A igreja é o povo salvo por Jesus Cristo. Carta a Tito, capítulo 2, versículo 14, diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. 1 Pedro, capítulo 2, fala sobre a nação santa, a raça eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus. E ele diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Precisamos ouvir pessoas, pastores, escritores tão abençoadores da vida da igreja neste século, como foi o inglês John Stott. E ele declara num livreto muito precioso chamado A Igreja Autêntica, as verdades da igreja como sal da terra e luz do mundo. Ele diz assim: os cristãos são radicalmente diferentes dos não cristãos, ou deveriam ser. As duas imagens, sal e luz, colocam as duas comunidades, os não cristãos e os cristãos, em contraste uma com a outra. De um lado está o mundo com todo o seu mal e tragédia, é como a noite escura, enquanto do outro lado estão vocês, que devem ser como a luz no mundo em trevas. De novo, de um lado está o mundo, que é como carne deteriorada e peixe estragado, enquanto do outro lado estão vocês, que devem ser seu sal, impedindo a deterioração social. Poderíamos dizer, em nossas palavras, que eles são tão diferentes quanto o óleo e a água, mas Jesus disse que devemos ser diferentes como a luz o é das trevas e o sal é da deterioração. Esse é um tema importante de toda a Bíblia, isto é, que Deus está chamando um povo para si, um povo que ele pretende que seja diferente da cultura prevalecente à nossa volta. No Sermão do Monte, Jesus diz: sejam santos, pois eu sou santo. E no Sermão do Monte, ele fala aos seus discípulos, Mateus 6, verso 8, não sejam iguais a eles. Paulo escreveu aos Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão
deste mundo. Então, o chamado bíblico é para sermos radicalmente diferentes. Em segundo lugar, os cristãos devem estar presentes, permeando a sociedade não cristã, levando luz. Sim, nós somos distintos por causa da operação da graça de Deus e nossa obediência a Cristo, mas nós não devemos sair do mundo. Por isso, brilhe a luz de vocês, ou seja, deixe a luz penetrar na escuridão. Não acenda sua luz, Jesus ensinou, para colocá-la debaixo da sua cama ou num armário escuro. Pelo contrário, coloque sua lâmpada no aparador e deixe a luz brilhar. Em outras palavras, permita que a boa nova de Jesus Cristo, a luz do mundo, se espalhe por toda a sociedade por meio de suas palavras e dos seus atos, das suas ações. Da mesma maneira, o sal deve penetrar na carne. Uma lâmpada não serve para nada se ficar guardada no armário, e o sal não serve para nada se permanecer no saleiro. A luz deve brilhar na escuridão, e o sal deve se misturar com a carne. Esses dois modelos ilustram o processo de penetração e nos chamam para permear a sociedade onde vivemos. Nós devemos ficar atentos ao nosso próprio testemunho, porque muitos de nós nos escondemos em nossos pequenos armários escuros e permanecemos confortáveis em nossos elegantes saleiros eclesiásticos. Isto é algo prático para a nossa vida. Nós temos, na graça de Deus, o poder de influenciar a sociedade não cristã. Ontem nós falamos sobre aquilo que a Igreja de Deus, enquanto igreja, povo vivo, corpo vivo de Cristo, não deve fazer com relação a se misturar com os poderes do mundo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todos nós, eu e vocês, como cidadãos e cidadãs, devemos sim ter a nossa opinião, exercer o nosso direito de escolha, devemos sim participar e levantar muitas vezes a voz profética contra a injustiça, contra a maldade, contra o crime, contra o erro, contra a corrupção política, contra a corrupção familiar, contra a corrupção daqueles que têm o poder nas suas mãos. Podemos fazer isso, mas devemos fazê-lo sempre com base no nosso compromisso com o reino de Deus, compromisso com o amor, compromisso com as pessoas. Nós podemos perfeitamente aborrecer e detestar o erro que o outro está cometendo e apontá-lo biblicamente, dentro da palavra de Deus, mas jamais deixar de amar a pessoa, de orar pelo bem da pessoa, pela restauração e pela conversão da pessoa que ainda não está na luz e, portanto, ainda não percebe o quanto erra nas suas ações e nas suas palavras. O nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós carecemos, todos nós, como povo de Deus, como igreja, em nossos lares e em nossos templos, de continuar orando, clamando a Deus em favor do nosso país e do mundo. Não podemos nos esquecer da igreja perseguida. Muitos ficaram apavorados, apavoradas. Então, a igreja vai ser perseguida, vai ser impedida de continuar pregando no Brasil? Ora, queridos e queridas, essa é uma realidade que já acontece em 50 ou mais países do mundo. Abra o site Portas Abertas e tome conhecimento dessa realidade. Nós não podemos ser ingênuos quanto à maldade desse mundo e quanto aos poderes de trevas que operam
em todos os níveis do poder humano. Portanto, devemos tomar a atitude que Jesus mandou que nós tomássemos. Brilhe a vossa luz. Seja cada um de vocês um exemplo da bondade e da graça de Deus no lar, no trabalho, na rua, no lugar onde vivemos. Promovam a paz, levantem a bandeira da paz, porque bem-aventurados são os pacificadores, eles verão a Deus. Nós devemos lembrar o profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8, traz uma palavra que todos nós poderíamos ter, quem sabe, escritas lá no espelho do banheiro, na porta da geladeira, para lembrar sempre. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? Portanto, meditemos bem, busquemos a orientação de Deus. Não vamos sair por aí envolvidos em qualquer tipo de ação que seja violenta, que leve mais ódio, mas vamos examinar se estamos procedendo e vivendo como filhos de Deus no meio de um mundo perverso. O nosso exemplo é Jesus, o servo sofredor, aquele que humilhou-se a si mesmo, embora fosse o Rei dos Reis, o Senhor do universo e de toda a terra. Mas ele a si mesmo se entregou e foi até a morte, e morte de cruz. Tendes em vós o mesmo sentimento, diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, que houve em Cristo Jesus. Oremos, vigiemos, dobremos nossos joelhos e peçamos: Senhor, Espírito do Trino Deus, opera em mim, consola-me, transforma-me, transborda-me. Amém.